Bom dia, mulheres. Que bênção é ter um Deus que cuida de nós. Graças a Deus por esse louvor. Se você puder, depois ouve ele aí na sua casa, você e Deus. Ele vai com certeza te abençoar muito. Que bênção é contar com um Deus que cuida de nós. Nós precisamos de alguém que cuida de nós. E porque nós cuidamos de pessoas, nós cuidamos dos nossos filhos e nós precisamos ter um Deus na nossa retaguarda. Então, todas as vezes que os seus sentimentos, as suas dificuldades aumentarem, ou também quando as suas alegrias tiverem, você tiver com o coração cheio de alegria, lembre-se que você tem um Deus que cuida de você. Amém? Vamos orar nessa manhã, consagrando esse tempo ao Senhor, agradecendo Ele porque nós estamos aqui e nos preparar para ouvir uma palavra do Senhor. Se você puder, convida alguém que você conheça, chama ela para assistir essa live, uma mãe que ora e que, assim como nós, precisa dos cuidados do Senhor. Vamos orar? Senhor Deus amado, nós te louvamos nessa manhã, Pai. Te engrandecemos, adoramos o teu santo nome, porque sabemos, Deus, que somente o Senhor é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Nós te bendizemos nessa manhã, Pai, para te agradecer por tudo que o Senhor é nas nossas vidas. Não necessariamente por tudo que o Senhor faz, mas tudo pelo que o Senhor é. Obrigado, Deus, por ser tão maravilhoso conosco. Obrigado, Deus, por ser tão maravilhoso, de uma dimensão que nós mal podemos imaginar. Obrigado pela sua natureza, obrigada pelo sopro de vida, obrigada por tudo que o Senhor também nos dá de graça, Pai, simplesmente por nos amar. Muito, muito obrigada. Nosso coração hoje está cheio de gratidão, porque o Senhor está conosco. Eu peço ao Senhor que visite cada mulher aí na sua casa, cada família representada por essas mulheres que estão nos assistindo, essas mães ou não mães, as pessoas que estão conectadas conosco, Pai, seja através dessa live, seja as pessoas que vão assistir essa live depois, que o Senhor, por favor, Deus, ministra no coração de cada uma delas, que não seja eu a falar, mas que seja o teu Espírito Santo a guiar a palavra a ser falada. Que em nome de Jesus o Senhor nos abençoe nesse dia e que ele seja um dia maravilhoso, conforme tudo que o Senhor faz. Nós te bendizemos, te glorificamos e fazemos isso em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Nós estamos aqui mais uma vez para falar dos nossos cuidados com os nossos filhos, meditar na palavra direcionada para os cuidados dos nossos filhos. E semana passada a gente falou um pouco a respeito de bons hábitos e desenvolver esses bons hábitos, que nós precisamos cultivar isso com os nossos filhos. E tínhamos até uma tarefa para a semana, lá em casa eu consegui fazer essa tarefa, foi bem legal, e ver o meu filho reproduzindo um versículo bíblico. E semana passada nós entendemos que a criação desses hábitos, né, criar as oportunidades para os bons hábitos, faz com que os nossos filhos vão interiorizando a palavra de Deus, assim como nós, que somos filhas de Deus. Então, ao falar dos bons hábitos, eu queria lembrar você que os bons hábitos têm a ver com a instrução na justiça do Senhor, que é o que nós estamos buscando, explorando, estudando. Por quê? Porque instruir na justiça do Senhor e praticar bons hábitos tem a ver também com o caráter dos nossos filhos. Nós, como cristãs, nós criamos os nossos filhos para ter um caráter parecido com o de Jesus. Nós, como filhas do Deus Pai, nós temos que ser moldadas e temos que ser forjadas para que nós tenhamos um caráter parecido com o nosso irmão mais velho. E esse é Jesus. Jesus é um exemplo para nós, um exemplo de um bom irmão mais velho, que trouxe a nós algumas alternativas para que a gente vivesse nesse mundo, para que a gente pudesse conseguir passar por essas situações que nós temos passado, para que nós possamos lidar com os nossos sentimentos,
tudo isso tem a ver com o caráter de Jesus. Então, interiorizar a palavra tem a ver com você, a memorização dos versículos tem a ver com a interiorização da palavra. Você trazer a palavra para dentro do seu coração. A Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio. Então você precisa encher o seu coração e o coração do seu filho com a palavra de Deus. E é por isso que foi lançado esse desafio na semana passada. Se por um acaso, por algum motivo, você não conseguiu trabalhar esse desafio aí na sua casa, eu te desafio essa semana a tentar mais uma vez. Tente, usufrua dessa ideia, tente fazer com que o seu filho, assim como você, decore aí, memorize esse versículo. Vai ser um exercício bem legal para você e para ele. E hoje eu gostaria de conversar um pouquinho mais a respeito dessa questão de decorar, porque a ideia do decorar é um instrumento, mas muito melhor que decorar é você meditar na palavra de Deus. Talvez a idade do seu filho não permita com que ele medite na palavra de Deus. Ele ainda só consegue fazer a decoreba da palavra, mas isso já é um início de um trabalho. Mas para aquelas pessoas que têm os filhos mais velhos, ou para você, né, filha do Deus vivo, para você, esse é recado para você, mãe, meditar na palavra de Deus já é uma possibilidade. E aí a gente vê que aumenta, né? Aumenta a riqueza daquele versículo. Porque meditar na palavra de Deus tem a ver com a gente gastar um pouco mais de tempo com aquele versículo. Às vezes você pensa que você precisa sair batendo assim, né? Lido, ticando. Isso não necessariamente produz algo dentro de você. É muito importante que você medite na palavra, que você traga aquilo que você está lendo na palavra para a sua vida e para a sua realidade. Amém? Então, eu queria meditar hoje com você lá no trecho de Josué. Josué, capítulo 1, verso 8. E aí, eu queria te dar um contexto aí no qual isso estava acontecendo, que foi Josué foi o sucessor de Moisés, né? Moisés liderava o povo naquele deserto. Muitas pessoas conhecem a história do povo de Israel. Josué liderava aquele povo, passou a liderar aquele povo no lugar de Moisés. Moisés havia falecido e o Senhor concedeu a Josué a responsabilidade de continuar caminhando com aquele povo. Então, Josué deveria ir adentrar, seguir com o povo até a terra prometida. E aí, o Senhor Deus, o nosso Deus, o mesmo Deus que agiu lá na vida de Josué lá atrás, que é o mesmo Deus que age na sua vida e que vai agir na vida do seu filho e no futuro do seu filho, disse assim para Josué. O verso 8 diz: não deixe de falar as palavras deste livro da lei e meditar nelas dia e noite, para que você cumpra fielmente tudo o que que Deus nos abençoe diante da tua palavra. Que palavra poderosa. Deus disse a Josué: segue, vai, eu estarei com você. Josué, você imagina, ele havia vivido as experiências do deserto. Ele, com certeza, ele tinha um pouco mais de noção do que ele enfrentaria. Mas o Senhor disse a ele: vá, porque eu estarei com você. Mas Deus coloca uma condicional para Josué. E é isso que eu queria que você refletisse nessa manhã. Porque o Senhor fala: não deixe de falar as palavras deste livro, da lei, e meditar nelas dia e noite. Aqui o Senhor coloca uma condição para Josué. Para Josué não
deixar de meditar. Não deixe. O Senhor diz a ele o que ele não pode deixar de fazer. Ou seja, aquilo que você também não pode deixar de fazer. Meditar na palavra dia e noite. Buscar na palavra de Deus a direção para tudo que você tem que fazer. Você imagina que naquele contexto, dificuldades viriam. Dificuldades já haviam sido superadas, mas existiam outras dificuldades que viriam pela frente. Mas o Senhor disse, ou o Senhor garante, que ao você e ao Josué meditar na palavra dia e noite, Josué conseguiria conduzir aquele povo. Assim como você e eu conseguiremos conduzir os nossos filhos à medida que a gente medite na palavra dia e noite. Você entendeu isso? Havia essa condicional. Você tinha que fazer, Josué tinha que fazer a sua parte, assim como nós temos que fazer a nossa. Não adianta você pensar que criar o seu filho nos caminhos do Senhor, você conseguiria fazer isso sem a palavra de Deus. Nós temos conversado há muitos encontros sobre a criação de filhos no caminho do Senhor. E uma das primeiras ministrações dessa série de ministrações que a gente tem meditado, baseada lá no trecho de 2 Timóteo 3,15, tem a ver com o uso da palavra de Deus. Uma das primeiras ministrações, se não a primeira, eu falei sobre a Bíblia como um manual de vida. A Bíblia é um manual do qual você tem que se apegar. A Bíblia é um manual o qual você vai seguir. A Bíblia é um manual o qual você vai meditar dia e noite. Quando o Senhor fala com Josué que ele não pode deixar de fazer isso, ele também está falando comigo e com você nessa manhã. Esse é o segredo para quem quer ir em busca à terra prometida. Usufruir em relação àquilo que Deus tem de melhor. Era o que Deus tinha para aquele povo lá atrás. E existe algo que Deus tem para você. É para você que está aí me ouvindo, uma mãe que busca criar os seus filhos no caminho do Senhor, assim como eu. Deus tem o melhor para nós e para os nossos filhos, mas Ele pede que nós meditemos na sua palavra. Talvez os nossos filhos não consigam fazer isso, dependendo da idade deles. Normalmente a meditação a gente vai conseguir isso a partir de que o seu filho seja alfabetizado, pelo menos. Aí a gente já começa, né, que ali nos 6, 7 anos, hoje é um pouquinho mais precoce a alfabetização, mas a condição de meditação talvez venha aí depois dessa alfabetização de 5, 6 anos, 6, 7 anos. Então, você vai precisar que o seu filho tenha condição disso. Mas, enquanto ele não tem condição, você pode usar aquele recurso que nós falamos na semana passada. Isso já vai trazer intimidade dele com a palavra. Vai fazer com que ele já se familiarize e tome gosto, né, por aquilo que ele vai usar para a vida toda dele. Amém? Hoje, nós somos o Josué na vida dos nossos filhos. Sim, hoje nós fazemos o papel de Josué. E seguir o que o Senhor nos pede faz com que a gente conquiste as promessas que o Senhor tem para nós. E o Senhor nos pede para que nós sejamos dependentes da sua palavra. Quando o Senhor fala, medite nela dia e noite, o que isso traz para você? Eu acredito que o Senhor traz para nós nessa passagem que não tem hora, não tem lugar, pode ser de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. A meditação na palavra de Deus, ela tem que fazer parte da sua vida sem um horário pré-determinado. Eu só vou meditar na palavra quando eu vou até a igreja, quando eu vou até o culto. Não, você pode meditar na palavra todo o tempo, na sua casa, quando você estiver no trabalho, quando você estiver fazendo qualquer outra coisa. Lógico que uma meditação na qual você tem um momento para ela, aí ela fica mais rica ainda. Mas esse versículo nos traz também, porque talvez não necessariamente você vai ter tempo
de ficar ali, né? Você vai ter um tempo de meditação o dia todo. O tempo todo você vai conseguir parar e meditar. Mas a palavra, à medida que você vai meditando, ela vai fazendo tão parte da sua vida, ela vai se tornando tão natural. Lembra que nós falamos de uma segunda natureza? Ela vai se tornando tão natural que em tudo que você olhar, em todas as coisas, você tira dali uma ministração e uma meditação para a sua vida. Mesmo porque Deus, na minha vida, eu já tive várias experiências assim. Às vezes não tinha nada a ver, né, com a situação. Eu estou dirigindo e ao olhar para alguma coisa, Deus fala comigo. Então, aquilo se torna uma meditação com base naquilo que tem no meu coração, que é a palavra de Deus. Então, a gente lembrar que o Senhor, Ele nos convida para fazer isso o tempo todo. Que a sua vida seja uma meditação na palavra. À medida que você enche o seu coração da palavra de Deus, os seus pensamentos, a sua boca vai falar daquilo que o seu coração está cheio. Amém? A meditação, ela tem algumas definições de meditação, né? Mas tem uma definição bem interessante nesse livro que eu tenho usado sobre criação de filhos, aonde Packer fala assim: define meditação da seguinte forma: a meditação é a atividade de trazer à mente, de pensar e repensar, vez após vez, e aplicar à própria vida as inúmeras coisas que a pessoa sabe sobre as obras, caminhos e propósitos de Deus. Essa é uma excelente definição de meditação. É você colocar, como eu estava falando, aquilo que a palavra de Deus te traz na sua vida. Isso é uma meditação. Você vai estar meditando, você vai trazendo a sua realidade. E à medida que você fizer isso, como nós fomos ministrados essa semana, através dos devocionais, das mulheres abençoadas que falaram da palavra de Deus para nós, nós podemos, através dessa palavra, aplicar isso no nosso dia a dia e ser um exemplo de Deus na vida dos nossos filhos. Porque imagina comigo, se você interioriza a palavra e na sua casa você tem condição de praticar essa meditação, o que vai acontecer? Você vai refletir algo muito mais parecido com o Senhor. Você vai refletir hábitos muito parecidos. Então a meditação, ela vai te ajudar nessa questão dos bons hábitos também. E que bênção é pensar que de maneira sutil e transformadora, o Senhor vai mudando as suas atitudes, vai mudando o seu comportamento. Existe uma analogia sobre nós cristãos meditando na palavra de Deus, aonde nos compara com um ser ruminante. Vamos lá. Que ser, né, que nós conhecemos aí, que é bem fácil de entender, que é ruminante? A vaca. A vaca, o boi, enfim, quando você já deve ter visto essa cena. Você está olhando para uma vaca e a vaca está assim, ó. Por quê? A gente sabe que a vaca, do que eu me lembro lá da biologia, a vaca tem 4 estômagos e ela é um ser ruminante. Por quê? Porque ela engole, mas depois esse alimento que ela engoliu volta para a boca dela e ela fica ruminando aquele alimento, trabalhando mais em cima daquele alimento para depois devolver para o estômago dela, para um dos estômagos, partes do estômago dela. Ou seja, nós, cristãos, podemos ser comparados no que diz respeito à meditação. Nós podemos pegar o exemplo desse animal. Por quê? Porque meditar a palavra de Deus é como se você recebesse um alimento cru e indigesto. Com certeza isso já deve ter acontecido com você. Você pega a palavra de Deus e se propõe a ler um versículo, ou a ler um pedaço da Bíblia, um capítulo. E aí você
tem dificuldade de entender. Aquilo parece um alimento meio cru, né? E difícil de engolir, né? Difícil de digerir. Mas se você continuar refletindo, repensando, tentando aplicar isso no seu dia a dia, tá acompanhando? Você vai ruminar aquela palavra. Você vai fazer assim como aquele animal. Você vai devolver aquele mesmo alimento para ser processado de novo através da mastigação, para ser mastigado novamente. E aí então, quando ele tiver mais interiorizado, quando você tiver refletido melhor sobre ele, aí você vai engolir. E quando você engolir, depois de fazer tudo isso, o que vai acontecer? Ele vai produzir os seus efeitos. No caso do alimento, ele vai ser direcionado os nutrientes para o seu corpo, e aquilo que não é útil para o seu organismo, o próprio organismo dá a saída do alimento, né? Através das fezes. Ou seja, o processo de digestão dos ruminantes pode ser comparado a nós cristãos em relação à palavra de Deus. Nós temos que recebê-la, nós temos que repensar, nós temos que meditar, nós temos que aplicar a palavra de Deus, fazer com que ela se torne uma verdade na nossa vida diariamente, para então ela ser digesta, para que isso produza os seus efeitos no nosso organismo. Por isso que eu falei para você que a ideia não é que você só tique a palavra de Deus, mas que ela seja interiorizada. Ela seja interiorizada. E existem algumas técnicas para que você medite com qualidade. Existem sim. E você pode lançar mão dessas técnicas. Nós que buscamos meditar na palavra de Deus, nós temos que buscar técnicas de como meditar. Talvez você tenha uma dificuldade para fazer isso. Então, você pode lançar mão disso. Você pode dinamizar buscando essas técnicas, mas que você não perca a essência. A essência é absorver a palavra de Deus, aplicar a palavra de Deus no seu dia a dia, refletir nela, meditar na palavra de Deus dia e noite, assim como o Senhor instruiu Josué em relação àquele povo, que era assim que Josué conseguiria conquistar as promessas que o Senhor tinha para eles. Amém? E é assim que nós, mães, vamos conseguir conquistar as promessas que nós temos da parte de Deus, de ter filhos benditos nessa terra. Nós teremos filhos que serão pastores e servos de Deus nessa terra, pessoas com bons hábitos, pessoas com o caráter de Cristo. Se você recebe isso para o seu filho, diga amém aí na sua casa, que a sua filha ou o seu filho seja uma mulher e um homem segundo o coração de Deus. E é assim que nós vamos seguir. Lembre-se o seguinte, semana passada nós falamos sobre o fato de você memorizar, né? De você trabalhar isso com os filhos que são menores, a memorização dos versículos da palavra de Deus. E hoje nós estamos falando um pouco para os maiorzinhos, e inclusive nós mães, de meditar na palavra de Deus. Não só memorizar a palavra, mas também meditar. Mas eu gostaria de lembrar com você que nós não buscamos somente uma mudança de comportamento, mas nós cremos que à medida que você memoriza ou que você medite na palavra de Deus, nós estamos num processo de santificação, um processo produzido pela palavra de Deus. E isso é fé. Você tem fé que a palavra de Deus transforma? Você conhece alguém que foi transformado pela palavra de Deus? Eu conheço. Não só pessoas que foram libertas de vícios, pessoas que foram libertas de escravidão, mas escravidão no sentido de pessoas viviam presas às coisas, a atitudes erradas, a hábitos errados, mas também pessoas que foram
eram vazias, perdidas e que acabaram se enchendo da palavra de Deus, entendendo o que Deus quer para ela e mudaram as suas vidas. Por quê? Porque a palavra de Deus, quando ela entra em nós, ela produz santificação. Não tem como você ouvir, meditar, refletir, ruminar a palavra de Deus e ficar igual. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela tem poder. Não é um livro qualquer a Bíblia. A Bíblia é um livro cheio de poder. E esse poder vem do céu. É um poder que nós não explicamos. Isso é Deus. Deus é algo tão maravilhoso e tão poderoso que faz com que um livro, que para algumas pessoas é considerado um livro, se transforme num grande livro. Não é um livro simples, mas para quem crê, para quem tem fé, é um grande livro. Um livro que transforma as vidas. Por isso que nós não podemos ser como os saduceus. Se você for lá na Bíblia, Jesus, quando veio à Terra, ele enfrentou essa dificuldade. Existiam críticos da época que não criam no poder da palavra. Eles não entendiam nem a palavra e nem o poder dela. Por quê? Porque eles criam no Deus que de uma maneira não transformadora. Era diferente. E eles não entendiam que a palavra poderia, como que Jesus poderia, através de uma pregação, através da sua boca, ele conseguir libertar as pessoas. Como que ele poderia fazer isso? As pessoas não entendiam, porque elas não entendiam o efeito da palavra de Deus. Mas vale lembrar que Jesus só fazia isso porque ele meditava dia e noite na palavra. E ele contava com o nosso amigo, que nós também já tivemos uma live especial para ele, o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus, ele é o Espírito de Deus que habita em nós. Ele faz com que a palavra de Deus ganhe todo esse poder. O Senhor, através do seu Espírito, transforma as pessoas. Então é por isso que nós temos que lembrar que os pais e os filhos, eles precisam depender do Espírito Santo para poder conseguir fazer essa meditação, para que ocorra através da meditação a mudança desejada. Então nós temos que clamar pelo Espírito Santo. Quando você lá na sua casa, ou no seu trabalho, ou no seu dia a dia, você for meditar na palavra de Deus, chama o Espírito Santo com você. Lembre-se de que ele é o seu amigo, ele é o consolador, ele é aquele que vai te ajudar. Por isso que nós falamos tanto nele. É por isso que nós gostamos tanto dele, porque ele é um amigão. O Espírito Santo, você pode, lembra que nós fizemos desenho da pomba para poder explicar para os nossos filhos o Espírito Santo através das simbologias? Pois bem, à medida que eles vão crescendo, essa simbologia vai se tornando um pouco mais, vai deixando de ser simbólico e vai se tornando um pouco mais sentido, um pouco mais percebido, né? Porque ele vai crescer e hoje, maiorzinho, assim como você já pode clamar pela presença do Espírito, que vai fazer com que a palavra de Deus seja transformada dentro da vida. Que bênção é pensar que nós vamos meditar na palavra de Deus com a ajuda do Espírito de Deus. E Espírito de Deus, nós precisamos agradá-lo, chamar a presença dele para perto de nós. E como você chama a presença do Espírito para perto de você? Aplicando e vivendo a palavra de Deus. O Espírito de Deus se agrada em estar com quem busca a palavra de Deus, com quem busca viver longe daquilo que desagrada ao Senhor. Essa é a função do Espírito Santo. Está ali, lado a lado conosco, nos auxiliando, nos capacitando e nos direcionando. Não só a nós como filhas de Deus, mas também aos nossos filhos, que são
criados segundo o coração de Deus. Amém? Então, a gente tem que lembrar que nós vamos explicar, os nossos filhos vão meditar na palavra, nós vamos meditar na palavra, e nós temos que lembrar que nós vamos aplicar essa palavra no dia a dia. Porque nós falamos a respeito da prática da instrução, e agora é esse momento. Você percebe que as ministrações, elas vão se sobrepondo, se complementando. Por quê? Porque a gente não consegue, a gente tenta separar em tópicos para poder ministrar. Mas, na verdade, dentro do processo de criação de filhos, tudo vai acontecendo ao mesmo tempo. E a prática da instrução, ela é muito importante. Porque o que vai acontecer? Você vai explicar para o seu filho, vocês vão meditar junto na palavra de Deus. Você vai trazer a realidade da palavra de Deus para a vida dele. E você vai aplicar a palavra de Deus na vida dele. Falamos na semana passada sobre o livro de Provérbios, o livro da sabedoria, que traz para nós condutas de como nós devemos ser. Você pode usar esse livro e trazer ele à prática junto com seus filhos, porque explicar a palavra, orientar biblicamente, vai devagarinho moldando o comportamento do seu filho, vai moldando devagarinho o seu comportamento. Ou seja, a gente fecha, né? A gente amarra tudo. A gente medita na palavra de Deus, a gente reflete, a gente rumina e a gente aplica a palavra de Deus. Tem como não ser abençoado? Fora que de graça e de quebra o Senhor nos traz aquilo que a palavra sempre nos traz: paz. E isso é muito bom. Meditar, refletir, aplicar produz paz no nosso coração, no seu coração, e o seu filho, a sua filha vai aprendendo isso e vai tendo satisfação na palavra de Deus. Olha que legal! Imagina o seu filho crescer entendendo a satisfação que a palavra de Deus traz. Você vai poder usar a palavra de Deus não só nos momentos da correção, não só nos momentos mais difíceis, mas você vai também trabalhar a aplicação da palavra de Deus nos momentos alegres. Não esqueça de dizer o quanto aquela atitude agrada o coração do Senhor. Não esqueça de conversar com Ele sobre um versículo onde as pessoas, onde o Senhor se agrada dos seus filhos. A gente precisa usar a palavra de Deus na aplicação diária, não só em momentos ruins. Nos momentos ruins, a gente vai explicar, vai fazer ele entender que aquilo não agrada o coração do Senhor e não agrada o seu coração de mãe. Mas nos momentos bons, a gente também vai explicar que aquilo agrada o coração de Deus e aquilo é bom para a vida dele. Ou seja, colocar o Senhor no meio da situação, no meio das práticas do dia a dia. Lembrando que a gente entender que o próprio Deus requer dele um bom comportamento. Eu coloquei aqui que a motivação para mudar, que nós temos que conversar com os nossos filhos, que a motivação para mudar aquele determinado comportamento tem a ver com a vontade de agradar o Senhor. E você precisa deixar isso bem claro para os seus filhos. Bem claro. Da mesma maneira que ele entende que ele vai escovar o dente todo dia, porque não tem bichinho, porque precisa tirar os bichinhos, enfim, da maneira como você acredita que seja melhor. Amém? Então, nesse dia, eu queria relembrar você que viver nessa disciplina, essa disciplina do Senhor, aplicada tanto na teoria como na prática, só vai trazer benefícios para a vida da sua casa, para a sua família, para a sua vida. E você precisa ter satisfação em viver nessa disciplina. Deus é tão bom que Ele traz isso para nós, assim como Ele trouxe para Josué.
Ele pediu para Josué seguir as orientações dele, não deixar de meditar na palavra dia e noite. Mas o Senhor também nos diz que as promessas serão cumpridas. Amém? E se a promessa vai ser cumprida, basta a gente não desistir e não desanimar de trabalhar. Então que o Senhor te renove nessa manhã, você mãe que ora, te renove a começar pelo seu coração, que você sinta vontade de meditar na palavra de Deus. Que o Senhor coloque aí hoje no seu coração uma sementinha para você meditar na palavra de Deus. E de acordo com a idade do seu filho, seja decorando versículos, seja meditando na palavra, que você não desista do seu ministério. Quando eu falo não desista, não necessariamente você vai falar assim, deixa meu filho pra lá, não quero saber, porque isso não tem jeito, né? Mãe é pra vida toda, não tem jeito. Eu tô falando de não desistir, é de não praticar essas coisas. Porque você entende que quando você não pratica, você está desistindo. E você não pode desistir. O seu filho depende de você. O Senhor precisa de você como um instrumento para que Ele use. O Senhor nos usa como instrumentos dele nessa terra. E Ele escolheu você e eu para ser instrumento na vida do teu filho. Então você não pode desistir. Amém? Nós vamos orar por isso nessa manhã, pedindo ao Senhor que não nos deixe desistir. Que mesmo em meio a tantas dificuldades, que nós não deixamos as coisas que são do Senhor para trás. Essa semana, conversando com a pastora Solange, uma querida, uma amada pastora que fez o nosso devocional na sexta-feira, e tenho certeza que ela te abençoou, assim como me abençoou também. E ela estava falando sobre um livro que eu achei bem interessante, a respeito de Marta e Maria, né? Porque são dois exemplos. Eu não vou lembrar aqui o nome do livro, se a pastora Solange estiver por aí nos assistindo, puder colocar o nome do livro exato, mas é qualquer coisa parecida com como deixar de ser Marta e ter um coração de Maria. É uma comparação porque Marta é um símbolo na Bíblia de trabalhadeira, naquele momento em que estava com Jesus. Marta preocupada com as coisas da casa, com as tarefas diárias, enquanto Maria aproveitando a presença de Deus Pai ali, através de Jesus. Então, esse livro compara um pouco e com certeza deve trazer bastante ensinamento para nós que vivemos nesse tempo. Porque muitas vezes a gente fica tão ocupada com as coisas ao nosso derredor que nós temos muita coisa para se preocupar, mas nós esquecemos de investir naquilo que tem mais valor, que é nos encher da palavra de Deus, para que a gente seja capacitada para encher os nossos filhos também, e ter estratégias e ter ideias, e fazer disso um processo natural, e fazer com que os nossos filhos cresçam e se desenvolvam nos caminhos do Senhor. Então que você tenha um coração de Maria, mesmo muitas vezes tendo que ser Marta, tendo tanta coisa para fazer, mas que você se anime e se fortaleça. E se tiver difícil, eu te encorajo nessa manhã a você buscar isso no Senhor. Coloca para Deus as suas dificuldades. Isso serve para nós mulheres e mães, serve para os pais que são sacerdotes do lar, serve para todo filho de Deus. Todos aqueles que buscarem o Senhor responderá. O Senhor não tem dificuldade em responder os seus filhos, mas Ele precisa de nós ali, aos pés dele. Amém? Hoje eu quero sugerir para você, como prática dessa meditação, que você leia passagens com seus filhos sobre o despojar do pecado, sobre se revestir de Deus. Eu gostaria que você falasse sobre como você aplica a palavra de Deus na sua vida. Que tal você ensinar o seu filho dessa forma? Olha, filho, eu ajo dessa forma para aplicar a palavra de Deus na minha vida. E aí você se faz mais uma vez como exemplo.
E por último, a última sugestão é que você ajude com formas criativas a aplicar as passagens, os versículos que vocês meditarem na vida dele, na realidade dele. Ou seja, meditar na palavra é aplicá-la na prática, na rotina do dia a dia. E tudo isso nos faz caminhar em direção à vontade do Pai. E é por isso que nós estamos falando disso hoje. Que o Senhor possa ter atingido aí o seu coração e que essa palavra possa produzir efeito na sua vida no dia de hoje. Eu gostaria de orar com você nessa manhã, entregando os nossos corações ao Senhor e clamando para que o Senhor faça a diferença na nossa vida e lute por nós através do seu Espírito diante das nossas dificuldades. Vamos orar? Fecha seus olhos aí no seu lugar. Senhor Pai Santo, Deus eterno, amado e poderoso Pai, nós te engrandecemos mais uma vez nessa manhã. Te louvamos, Deus, porque o Senhor é Deus, o Deus da nossa vida, o Deus dos nossos filhos. Entregamos os nossos filhos nas suas mãos, Pai, porque nós sabemos que o Senhor nos ajuda na criação deles. Obrigado, Deus, pelos nossos filhos. Obrigado, Deus, pela oportunidade de sermos cada vez melhores à medida que vamos aprendendo da Tua palavra e da Tua vontade. Clamamos, Senhor, pela sua misericórdia, para que o Senhor nos ajude nesse processo de criação de filhos. Que o Senhor nos dê ideias, que o Senhor nos dê dinamismo, que o Senhor nos faça mulheres com coração de Maria. Que a Tua palavra, Pai, faça a diferença nas nossas vidas, em primeiro lugar, para então que nós possamos reproduzir isso na vida dos nossos filhos. Nos ajuda, Deus, a ter tempo de meditação com o Senhor. Nos ajuda, Pai, a ajudar os nossos filhos a meditar na sua palavra e também a aplicá-la no seu dia a dia. Louvado seja o teu nome. Obrigado por todas as mães que estão aqui, Pai, nos assistindo e que vão nos assistir. Que o Senhor abençoe. O Senhor conhece cada uma dessas mães. O Senhor conhece cada mulher que está aqui, Pai. O Senhor conhece a dificuldade, os sentimentos, as barreiras que cada um enfrenta. Por isso, Deus, visita. Somente o Senhor tem poder para isso. Visita de maneira particular cada mulher com seus desafios. E faça com que elas sintam a paz do Senhor. Um sinal, Pai, de que o Senhor está com elas, assim como esteve com Josué e continuará com os nossos filhos. Nós te louvamos, nós te agradecemos e assumimos o compromisso de meditar e buscar o Senhor através da Tua palavra. Obrigado, meu Deus, por essa reunião. Obrigado, meu Pai, por essa célula de mães. Que o Senhor esteja sempre conosco, nos abençoando. É assim que eu oro e é em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, mulheres. Que Deus te abençoe, te dê um sábado excelente e que você medite na palavra de Deus essa semana. Reflita, rumine, vai, volta, pensa, divide. Se quiser mandar pra gente aí no direct, eu tô lendo essa passagem tal, não tô conseguindo entender, me ajuda, e pede ao Espírito Santo, né, para te ajudar, que ele é melhor do que nós, mas nós podemos ajudar com certeza, tá bom? Quarta-feira nós temos sala de oração. Se você quiser participar conosco, fielmente, toda quarta-feira nós oramos por você. Sim, nós oramos por você. Mas como que você ora por mim, Gisele, sendo que você nem sabe, né? Sabemos, nós oramos por todas as mães que nos assistem através da live, nós oramos pelos projetos Mães que Oram, nós oramos pelas nações, oramos pela nossa cidade e assim nós seguimos em oração. E você pode se juntar a nós através da sala, você pode ler os posts semanalmente, você pode comentar os posts, faça comentários, converse com a gente através aí do Instagram e Facebook e compartilhe essa live
que eu tenho certeza que ela vai abençoar outras mulheres, assim como trouxe bênção para nossas vidas. Um beijo, Deus abençoe vocês. Você é uma mãe que ora.